Amém, igreja, a paz do Senhor. Boa noite. Estamos em guerra. Mas a boa notícia já somos mais do que vencedores. Amém? Antes de começar a mensagem, o Alan orou por mim e eu quero orar pela igreja. Porque de fato a gente está em guerra. Eu estou passando mal o dia todo. E eu já tinha entendido que era espiritual. Estou boa. Amém? E a palavra que Deus entregou para ministrar, que ministrou comigo, vai ser entregue sem nenhuma interrupção do inferno. Ok? Nós vamos orar? Você pode abaixar sua cabeça, mesmo sentadinho mesmo. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós. Nós calamos agora, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, toda voz contrária ao seu Espírito, todo espírito contrário a Jesus, nesse ambiente, possa ser retirado. Pai, destampe, Senhor, as mentes, ouvidos, olhos e corações nessa noite, que estejamos prontos, ó Deus, para ser ministrado por Ti. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, faça em nós a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos com tudo, que o Senhor é conosco. O que é um indicador? Indicador indica o quê? Direção, alguém, algo. Muito bem, muito bem. Se a gente faz uma dietinha, né? Uma dieta normal. E aí a gente vai no espelho e olha, pega assim a nossa roupa e vê que está um pouco mais larguinha. A gente pode ter uma impressão, e às vezes é correto, se a gente está engordando ou se a gente está emagrecendo. Mas qual é o indicador que vai de fato nos afirmar se a gente está engordando ou emagrecendo? Balança. Muito bem. Balança é um indicador. Se a gente está se sentindo um pouco quentinho, né? Tem pessoas, e eu também, né? Como mãe, sempre fiz isso, aprendi da minha mãe. Bota a mão assim na testa, bota a mão assim no pulso. Ah, acho que está quentinho, eu acho que está com febre. Mas qual é o indicador que vai de fato comprovar se estamos febris? Termômetro. E a nossa condição espiritual? Será que tem como a gente verificar a temperatura da nossa condição espiritual? Vamos botar um parâmetro. Uma fé fervorosa, quente. Uma fé indiferente, frio. Uma fé apática, morna. Hoje a gente vai aprender. A gente vai olhar para dentro de uma igreja e vai ver que a condição daquela igreja era uma condição de uma temperatura morna. E a gente vai entender que Jesus não se agradou dessa temperatura, porque tem uma temperatura que agrada o coração de Deus. Repita comigo: nem frio, nem morno, quente. Para ensaio foi bom. Nem frio, nem morno, quente. Nós vamos aprender hoje com a igreja de Laodiceia. E o tema da mensagem de hoje é a temperatura que agrada o coração de Deus. Amém? Vamos lá para Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3. Antes de lermos, tem algum visitante aqui? Tem alguém que nos visita nessa noite? Amém, amém. Pode ficar com essa mãozinha levantada rapidamente, irmãos. Temos visitantes, pode dar um abraço. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos
falar com os nossos visitantes. Se você também está na nossa transmissão, passou aí, está cultuando conosco, seja bem-vindo. Deus também tem uma palavra ministrada através do online que vai alcançar a sua vida. Amém? Vamos ler, irmãos, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a temperatura fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Acabamos de ler uma carta destinada para uma igreja que, assim, lendo assim, pode passar na nossa mente que está bem distante de nós a realidade ali. Até porque essa carta foi endereçada para essa igreja em 95 depois de Cristo. Mas se a gente for parar para analisar de fato, nós vamos observar algumas coisas. Essa carta foi escrita por João. João estava na ilha de Patmos e Jesus deu a visão para o João para escrever essa carta lá para a igreja de Laodiceia. Laodiceia foi a última carta que João escreveu. Deus deu orientação para João escrever para 7 cartas da igreja da Ásia. E Laodiceia foi a última igreja que ele escreveu. E diferentemente das outras cartas para as outras igrejas, Laodiceia foi a única que não recebeu nenhum elogio da parte de Jesus. E por que isso? Como é que era lá a Laodiceia? E, assim, uma coisa muito interessante que, quando Jesus, ia inspirando através de visão para que João fosse escrever a carta, Jesus, ele usa uma linguagem que aquela igreja entenderia. Ele usa a geografia do lugar para falar lá com a igreja de Laodiceia. Muito interessante, assim, a carta, toda a carta, ela é pessoal, ela é endereçada para alguém específico, mas a escrita, o modo como ele escreveu, eles entenderiam. Então, assim, talvez você não tenha ainda a oportunidade de ver a fundo essa carta, e às vezes a gente ouve muito isso, Jesus vai te vomitar da boca, mas a gente precisa entender por que essa expressão. Essa expressão foi direcionada para Laodiceia. Mas por quê? Laodiceia era uma igreja rica,
A cidade era rica, eles eram referência em medicina do olho, eles exportavam colírio, eles eram fabricantes de lã preta, ou seja, eles exportavam, eles eram assim referência também em indústria têxtil, eles exportavam roupas para a Ásia toda. E assim, problemas financeiros não tinha. Eles tinham assim um poder aquisitivo alto, porque lá existia um grande centro comercial, muitos banqueiros, muito comércio. Só que, apesar de toda essa riqueza, Laodiceia não possuía fonte de água própria. Para as águas chegarem naquela localidade, vinham por canos, pelos aquedutos, para chegar lá. E onde que Laodiceia ficava? Ela ficava ali no rio Lico, numa proximidade, que era um rio que ficava próximo, e ela tinha 2 cidades vizinhas. Vamos botar aqui no nosso contexto. A gente está em Pavuna. Então, eu tinha ali Anchieta, e aí eu tinha São João de Meriti. Laodiceia seria Pavuna. E qual eram as cidades vizinhas? Colossos, que tinha uma fonte de água termais fria, e Herápolis, que tinha uma fonte de água quente. E Laodiceia? Tinha nada. O que vinha? Vinha a fonte de água fria, a fonte de água quente. Quando chegava em Laodiceia, a água era morna. E para piorar a situação daquela cidade, por ela ser morta, tinha um teor muito grande de minério. Então, aquela água, além de morna, ela provocava ânsia. Igreja está entendendo? Por isso que quando Jesus descreve essa carta para essa igreja, ele usa a geografia do lugar. Ele sabia muito bem o que significava uma água morna, porque a água era ruim, dava ânsia de vômito. E aí Jesus usa a geografia do lugar para falar com aquela igreja. E aí, continua com a sua Bíblia aberta em Apocalipse, porque a gente vai aprofundar nessa carta, para a gente extrair daí vários ensinamentos. Então, quando a gente lê, Jesus já fala assim, ao anjo da igreja de Laodiceia, os 3 primeiros versículos, nós vamos aprofundar nos 3 primeiros versículos inicialmente. Então, essa carta era endereçada. O anjo da igreja significa ao pastor, mas não era somente para o pastor, era para o pastor, ele como líder principal, mas era para todos daquela igreja, endereçada para o anjo da igreja, mas era para todos os membros, todas as pessoas que faziam parte da igreja da membresia de Laodiceia. E aí Jesus já entra assim: conheço as suas obras, você não é frio nem quente. Eles sabiam. Eles sabiam, entendeu a linguagem de Jesus, o vocabulário que Jesus usou naquela carta. E aí Jesus fala assim, eu não só sei das suas obras, como eu conheço o que vocês fazem. Laodiceia, por ser rica, uma igreja próspera, ela era muito orgulhosa, era muito cheia, sabe, aquela igreja cheia de si. Talvez eu e você, se a gente não tivesse um olhar mais atento, e se essa igreja existisse no nosso contexto hoje, eu e você talvez quiséssemos fazer parte dela. Porque olhando assim, a gente não ia perceber algumas coisas que Jesus vai ministrar para a gente hoje. E aí Jesus fala assim, conheço as suas obras, não é frio nem quente. Porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo. E aí a gente percebe que a gente vê e realmente equilíbrio é tudo, mas se tratando da palavra de Deus, ou é ou não é, ou é sim ou é não, não tem campo neutro. Ou é frio
ou é quente. Jesus usa uma metáfora, Jesus usa uma comparação com a realidade deles lá, para falar assim, ó, vocês têm que se decidir, ou vocês é como Colosso, que é frio, ou vocês é como Hierápolis, quente, vocês não estão nem lá e nem cá. E aí Jesus já entra, né, inicia a carta cravando uma espada neles. Eles, né, assim, entrando no cenário, né, deve ter assim, uau. E aí Jesus continua. Verso 17. Aí Jesus, a gente observa que quando ele pede um posicionamento, ó, vocês estão mornos, vocês não é frio, nem é quente. E outra coisa, eu vejo em vocês orgulho. E Jesus desbanca o orgulho dele. Olha aí o verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Eles não precisavam de nada, né? Jesus falou, vocês não precisam de nada? Vocês são ricos, né? Porque eles eram exportadores, eles eram referência na medicina dos olhos, eles exportavam colírio, produzia lampreta. Tinha muitos banqueiros, e aí Jesus fala que eles eram pobres, cegos, nus, né? Então, a gente identifica, a gente vê aqui, que assim, pobre, por quê? Se era uma igreja, se era uma cidade rica. Jesus estava falando que eles eram pobres espiritualmente. A pobreza que Jesus estava se referindo aqui, ele falou, apesar de toda a riqueza de vocês, vocês não conseguem ver que vocês são pobres espiritualmente. E aí vocês falam que não precisam de nada. E aí Jesus fala, vocês são miseráveis. Né? Miserável, o que significa miserável? Extrema pobreza. E aí fala assim, cego. Por que Jesus falou cego? Falou porque eles batiam no peito, eles eram referência. Gente, olha isso. Referência e medicina para os olhos. Eles exportavam colírio. E Jesus vai e fala, vocês são cegos. Vocês vendem colírio, vocês exportam colírio e não conseguem ver, enxergar. Vocês estão cegos espiritualmente. Olha isso. E nu? Exportavam roupas, estavam nus. Eles só enxergavam o que eles tinham. E assim, é bem verdade, se a gente... foram 7 cartas para a Ásia, né, que João escreveu. Se a gente... ler as outras 6 cartas, as outras tinham vários problemas, mas Laodiceia, apesar de Jesus escrever essa carta repreendendo a condição espiritual deles, eles não tinham heresia. É uma igreja que não tinha heresia, eles não toleravam o evangelho liberal, que era lá em Éfeso, em Tiatira, e as outras igrejas tinham esse problema. Eles eram respeitosos à sã doutrina, mas se vangloriava do que tinha. Mas aí Jesus, né, chama eles para a realidade, e olha o tremendo, depois que Jesus, né, repreende, fala assim, olha para vocês, né, se identificam, vê se vocês conseguem se enxergar nisso. Aí Jesus depois ele vem, e é assim que Jesus faz com a gente também, e ele vem e fala assim, ok, caiu a ficha, baixou a bola, aí Jesus vem com a solução. Jesus vem com a solução. Olha a solução aí no verso 18. Jesus, ele dá uma solução e continua falando com eles no vocabulário deles. Jesus utiliza uma linguagem comercial. Olha aí no verso 18. Dou-lhes este conselho, né? Vou te dar o conselho. Compra de mim ouro refinado no fogo. Por que compra de mim? Uma linguagem comercial. A igreja não era materialista. A igreja só conseguia ver o que eles podiam adquirir, o que eles tinham, e eles batiam no peito para falar que não necessitava de nada. Aí Jesus desbanca o orgulho deles. Só, riquinhos, né? Tem tudo, né? Compra de mim, ó. A solução está comigo.
E aí Jesus pede para eles comprar o quê? Ouro refinado no fogo. Ou seja, o ouro refinado, irmãos, o ouro ele é mais pesado do que a impureza. Então, quando você aquece o ouro para poder refinar, ele vai para o fundo da caldeira e a impureza, que chamam de escórias, ela fica na superfície. Então, aquele ouro que é refinado no fogo, depois que ele sai dali, ele fica fino. Tipo assim, sem nenhuma impureza. Aquele ouro puro. Então, Jesus usou a linguagem para falar com eles assim, ó. Vocês têm tudo, né? Mas compra de mim o que de fato interessa. Compra de mim o que de fato tem valor. Compra de mim ouro refinado, sem mistura. Uma riqueza verdadeiramente espiritual. Meu Deus, né? Assim, a minha riqueza é diferente do que vocês têm. Você está vendo a sua riqueza no tamanho da igreja, no tamanho do seu comércio, no tamanho das coisas que você produz e exporta, na referência comercial que vocês são. Não, a minha riqueza não tem nada a ver com isso. A minha riqueza é além disso. A minha riqueza é com ouro refinado. E aí Jesus ainda continua, ó. Compra de mim roupas brancas. Eles eram exportadores e fabricantes de lã preta. E naquela época, naquela realidade cultural, eles eram o top dos top dos top da moda. Lã preta custava muito. E aí Jesus fala, compra de mim roupas brancas, ou seja, compra a verdadeira roupa que importa, as vestes brancas, pureza, justiça, santidade, porque é essa que importa para Jesus. Não importa Nike, eu não estou falando de marca, mas o que eu quero contextualizar aqui, que não interessa para Jesus, o nosso plano que interessa é as vestes, a santidade, a justiça, que a gente coloca que vem dele, amém? É isso que interessa em Jesus de novo, uau! Vamos lá, Laodiceia. Compra de mim colírio para os olhos. Olha o que Jesus fala. Eles eram fabricantes de colírio. E aí Jesus fala, compra de mim colírios para os olhos. Por quê? Porque o colírio que eles fabricavam era para resolver qualquer problema oftalmológico. Mas o colírio de Jesus era para resolver o quê? A cegueira espiritual. Compra de mim colírio para os olhos. Meu Deus! E aí depois que Jesus dá a solução, ó, vocês são assim, a solução é essa. A solução é essa, Laodiceia. Mas você quer um conselho? E aí Jesus vem com um conselho. Verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, algumas traduções zelosos, e arrependa-se. Depois que falou isso tudo, Jesus, olha só. Eu amo vocês. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu amo vocês, mas da maneira como vocês estão se comportando, eu preciso repreender e disciplinar. E aí, ele não faz o convite, ele dá uma ordem, ele fala assim, ó, seja imperativo, seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se da sua arrogância, arrependa-se da sua autossuficiência e vê de fato o estado da sua condição espiritual morna. E aí depois Jesus vem com um convite. Verso 20. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Onde Jesus queria cear com aquela igreja? Era nos centros comerciais? Era na roda da grande sociedade?
Aonde que Jesus queria ceiar com aquela igreja? Onde? Em casa. Jesus estava chamando eles para uma comunhão. Jesus estava chamando ele para mais próximo. Jesus estava chamando ele para mais junto. Sentar na mesa para ceiar é diferente de sentar na mesa para lanchar. Não é fast food, não é rapidamente. Ceiar ali é a ideia de comunhão. Tá lá, gastar tempo, envolver tempo sentado na mesa, sem pressa para terminar. Jesus estava falando assim, deixa eu entrar na sua casa e ceiar contigo, ter comunhão com vocês, para vocês se aproximarem de mim. É só assim que a gente não fica morno, igreja. É só assim. Jesus estava fazendo o convite, vamos sair desse estado de mornidão, vamos para o secreto comigo, eu e você, é na sua casa. Ele nos chamou para os holofotes, ele nos chamou para a plateia, ele não chamou para o público, ele chamou para o secreto. Ele bateu na porta, deixa eu ceiar na sua casa. Deixa eu me ajuntar com você, ter mais comunhão com você. E aí, ele finaliza, verso 21 e 22, com um grande prêmio que vai ser nosso. Prêmio, privilégio. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ao vencedor, aquele que aceitar estar junto, aquele que aceitar estar perto, está no lugar secreto, no grande dia, no dia, terá um lugar de honra para cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Mas não tem como estar no lugar de honra se não tiver lugar de bastidores. Irmãos, o inimigo vai tentar a todo custo esfriar o nosso relacionamento com Deus, querendo nos fazer ficar mornos. Ele vai tentar. E a temperatura que não agrada a Jesus é o morno. E em Laodiceia, ele usou essa metáfora por causa das condições da água, como já expliquei. Lá não tinha nem fonte de água fria, nem fonte de água quente. Então, quando chegava lá, ficava morna. Mas é um estado, é uma condição espiritual, se a gente for ali a nossa realidade espiritual, que Jesus não se agrada. A mornidão. E a mornidão, ela é silenciosa. É muito mais fácil a gente identificar alguém que está quente e alguém que já está frio do que alguém que está morno. Pressão alta, Algumas pessoas com pressão alta, às vezes, compartilham. Não senti nada, não estou sentindo nada. Aí, quando vai aferir a pressão está lá nas alturas. Porque é silenciosa. Algumas pessoas têm uma dor na nuca, dor de cabeça, mas tem pessoas que não sentem absolutamente nada. Mas a gente pode observar alguns sinais que apontam para a mornidão. Apontam. Não quer dizer necessariamente que apontam. Então é um ponto de atenção. Falta de vontade de ler a palavra de Deus. Pouco ou nenhuma vontade de orar. Pontos que apontam para a mornidão. Fazer as coisas na obra de Deus no piloto automático, se preocupando mais em cumprir uma agenda do que um propósito. Apatia espiritual. Deixar de priorizar a presença de Jesus. Não é prioridade. Negligência na comunhão com Deus. Falta de comunhão com a comunidade da fé. Na igreja, Falta de comunhão. Falta de sensibilidade espiritual e pecado.
E aí, irmãos, tem dados, né, que relatam que o número de cristãos ao redor do mundo, e aí eu me concentro aqui no nosso país, no Brasil, está crescendo. Mas uma coisa muito preocupante. Está crescendo, mas ao mesmo tempo o número de pessoas que estão mornas, que estão deixando a igreja, está assim, assustador. Especialmente jovens. E aí, como as nossas palavras são decretos, antes de eu ler aqui as estatísticas, eu profetizo que nenhum jovem dessa igreja ou de nenhuma igreja vai entrar nessa estatística. Amém? Porque nós, como igrejas, temos o poder de mudar a realidade do mundo. Amém, igreja? Olha aqui, 66%, censo, tá? Censo é pesquisa séria. Censo de 2000 a 2010. 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja. Morno, frio, saíram da igreja. Por pelo menos um ano, entre 18 e 22 anos. E olha aqui, ó. Os 5 maiores motivos, entre os mais citados, dessa evasão e dessa condição espiritual nos evangélicos. E aí eu trago estatística do site confiado Guia-me. Você pode pesquisar. É um site do mundo cristão. Olha isso, irmãos. Entrar para a faculdade, 34% nessa estatística, os jovens ficam mornos. E aí depois frio. Membros da igreja que parecem julgadores, 32%. Pessoas que se aborrecem dentro da igreja com irmãos. Acaba saindo da igreja. Não se sentir conectado com pessoas na igreja. Traz também estado de mornidão, 29%. Discordar da posição da igreja sobre questões políticas e sociais, 25%. E responsabilidades de trabalho. Estou trabalhando, estou chegando tarde, pum, está fora. 24%. É uma realidade preocupante ou não? Muito! Especialmente porque as estatísticas estão direcionadas para jovens e adolescentes. E aí eu fui fazer um estudo, é alarmante o número de pessoas que estão fora da igreja, desagrejados, desigrejados. Coisa horrível, né? Até o nome é feio. Desigrejados, que entraram no estado de mornidão para frieza. Esse é o estado de mornidão que Jesus não se agrada, nem frio, nem morno, quente. Esse é o estado que Jesus se agrada. E aí, não precisa abrir, eu vou contextualizar. Quando a gente olha, quando a gente lembra dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 a 15. Quando Jesus já tinha ressuscitado e os discípulos estão andando, quando Jesus aparece para eles, eles não reconhecem a Jesus. E aí Jesus, passa aquele caminho todo com eles, eles entram com Jesus sem reconhecer Jesus, Jesus senta, oferece o jantar, e depois que Jesus parte o pão, e aí os olhos dele que abençoou, os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. O que isso tem a ver com a nossa fala agora? É na comunhão que os nossos corações ficam aquecidos. É na comunhão com Jesus que a nossa condição espiritual não fica morna. Quando os olhos daqueles discípulos abriram, foi numa mesa, foi na comunhão, foi no partir do pão, que eles olharam e viram e reconheceram que era Jesus.
E Deus espera de nós não uma fé apática, não uma fé indiferente. Jesus espera de nós intensidade. Abre rapidamente sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 vai dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Intensidade não é meio termo, não é um pouquinho, não é metade, é todo. Não há negociação, ou é ou não é. Apóstolo Paulo vai dizer, né, em Romanos capítulo 12, você não precisa abrir a partir do verso 11, parte B, mas eu vou falar o versículo todo. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E aí quando a gente olha para esse versículo, espírito ali está com E minúsculo. O que significa? Significa a vida, a nossa vida precisa ser fervorosa. Se Jesus hoje fizesse um diagnóstico conosco para averiguar em mim e em você a temperatura da nossa vida espiritual, qual seria o indicador que ele usaria? No início da mensagem a gente viu balança para peso, termômetro para febre, e comigo e com você, para analisar, averiguar a nossa condição espiritual, qual será o indicador que ele usaria? Será que ele usaria a quantidade de vezes que vemos ao culto, ou a nossa entrega a ele ao culto? Seria a quantidade de vezes que lemos a Bíblia, ou a profundidade na qual nós lemos ela? O louvor que sai apenas dos nossos lábios, ou a adoração do nosso coração? Estamos envolvidos na obra, no serviço do Senhor, ou estamos conectados com o dono da obra? Porque há um indicador, há um parâmetro que ele verifique em nós. Da mesma forma como Jesus deu a solução lá para Laodiceia, ele também hoje nos dá a solução. E qual é a solução? Qual é a solução para que eu e você, para que a gente não fique numa situação de mornidão? Jesus. É Ele a solução. Assim como Ele apresentou à igreja de Laodiceia: compre de mim, eu estou à porta, venha cear comigo, venha ter comunhão comigo, venha se conectar comigo. Ele hoje está falando para nós aqui, acabou esse estado. Irmãos, isso não tem a ver com tempos de igreja, 15, 30 anos, essa condição atinge, se a gente não perceber, a qualquer um de nós, e muito menos tem a ver com título eclesiástico. Até porque ela é silenciosa, e Jesus hoje está abrindo o meu olho e o seu para averiguar: opa, tem um sinalizador aqui, eu preciso estar mais junto a Jesus, eu preciso me conectar a Ele. Porque o estado que Jesus quer que a gente fique é quente. Vamos repetir? Nem frio, nem morno. Quente. Está muito fraco. Nem frio, nem morno. Quente. É essa temperatura que agrada o coração de Deus. E aí, existiam 3 jovens que chegaram ao pastor. Eu não sei se é verídico, tá, igreja? É uma ilustração. Que eles chegaram para o pastor e que eles queriam mais intensidade na vida espiritual deles. E aí o pastor, sabiamente, chegou para esses 3 jovens e falou assim: pega essas 3 peneiras. Aí o jovem, meio sem entender, tipo assim, pastor, né? Sem noção, pensou que fosse sentar, abrir a Bíblia, ter lá um discipulado. Pegue 3 peneiras. Aí os jovens pegaram as 3 peneiras e aí
pastor falou: vão lá no rio e tentem pegar água nessa peneira. Aí os jovens, ele endoidou de vez. Como é que vai conseguir pegar água em peneira? Mas aí, para não desobedecer, mesmo reclamando, murmurando, eles foram. Aí chegou lá nos rios, né? Pensa aí, peneira. E eles botavam lá a peneira, levantavam a peneira, ficava água na peneira? Não, a peneira é cheia de buraco. E aí, 2 jovens, assim, fizeram umas 2, 3 vezes, desistiram. Aí o pastor foi até esse rio que tinha pedido para esses 3 jovens irem. Chegando lá, os 2 que desistiram nem estavam mais lá à margem do rio. Ficou um jovem. Aí o pastor pegou e falou assim: e aí, você não desistiu? Pastor, eu não desisti não, mas vou falar uma coisa para o senhor. Tá difícil pegar água aqui nessa peneira. Tá meio que impossível pegar água nessa peneira. A gente perguntou ao Senhor, não sei se você entendeu a pergunta. A gente perguntou como é que a gente poderia ser mais intenso. Aí o pastor pegou e falou assim: então vamos lá. Pega a sua peneira aí. Aí o jovem foi, meio que desconfiado, pegou a peneira dele. Mergulha a peneira. Aí o jovem mergulhou. Continua com ela mergulhado. Enquanto que aquela peneira estava mergulhada dentro daquele rio, existia água na peneira. A igreja já entendeu? Só tem um jeito da gente ser cheio, fervorosos no Espírito. É estar mergulhado na presença de Jesus. Só desse jeito, igreja. Somente desse jeito. E eu, quando o Senhor foi me dando essa mensagem, é assim, sabe, desafiador. Porque eu me vi em vários momentos da minha vida que eu já fui fria, já fui quente, já fui morna, e a gente não pode ficar nessa balança, porque a palavra de Deus, ela é certeira, ou é ou não é, ou está ou não está, é sim ou não, o que passa disso é procedência maligna. E aí é uma injeção de ânimo na gente. Não tem mais tempo da gente ficar frio. É tempo da gente se aquecer na presença do Espírito Santo. É tempo da gente buscar a face de Deus como nunca antes, porque Ele está próximo. E se Ele nos chamasse hoje, qual seria a condição da nossa vida espiritual? Assim como Ele teve misericórdia de Laodiceia, que Ele tenha misericórdia da minha e da nossa vida. Porque só na presença dEle, conectado com Ele, estando junto com Ele, imerso com Ele, que a gente não fica em estado de frio nem de morno. Somente assim, irmãos. E o que a gente precisa fazer? Profunda comunhão com Cristo. Comunhão ruminando a palavra, que aquela palavra, quando entra na gente, ela vai transformando, ela vai modificando. Não é ler a Bíblia, é mergulhar, deixar ela entrar em nós. Isso eu não estou falando de ler 3, 4, 5 capítulos, não se trata de quantidade. O nosso pastor sempre fala isso. Mas que se for um versículo todos os dias, e aquele versículo entrar em nós, isso produz transformação. O termômetro aumenta. Conexão com a família da fé, sim. Criar vínculos na igreja faz toda a diferença. Você pode averiguar, por que não está na igreja? E eu saí da igreja, nem viram que eu saí. Então, criar vínculos na igreja faz a gente ficar aquecido, sim. E foco em Jesus, porque se a gente olhar para Jesus, se irmão A, se irmão B, ou fulano, ou distração, ou frustração, ou falta de decepção, nós não vamos esfriar. Eu estou aqui, com foco. Meu foco é Jesus, meu foco é Jesus. É por ali que eu me aqueço. Amém? Nem frio, nem morno. Quente. É o estado, é a condição espiritual que Jesus espera de nós.